Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos ver uma aula de lipídios, que vai ser uma aula de introdução aos lipídios, né? Nós vamos começar estudando os ácidos graxos, que é a primeira parte importante de lipídios. Se você entender os ácidos graxos, você entende depois todos os lipídios e tem vestibular. Se você souber apenas os ácidos graxos, você já acerta todas as questões. Então, que são os lipídios? São ésteres de ácidos graxos com álcool. Se esse álcool for o glicerol, o nosso lipídio vai ser chamado de glicerídeo. Se for o esterol, por exemplo, colesterol é um álcool do tipo esterol, que é uma cadeia específica de 4 anéis cíclicos. Então, quando eu tiver, por exemplo, um lipídio formado por esterol, vou chamar de esterídeo. E se for um álcool maior ainda, um álcool superior, ele vai chamar de ceras, né, cerídeos. E as moléculas que apresentam propriedades muito semelhantes também são os lipídios. Por exemplo, eu tenho os ácidos graxos, que são moléculas que têm comportamento semelhante aos lipídios formados por ácidos graxos. Então, a gente considera eles como sendo lipídios também. O colesterol, que é um álcool, ele é uma molécula que tem uma característica muito semelhante aos esterídeos. Então ele também é considerado lipídio, tudo bem? Então o conceito de lipídio é um pouquinho mais amplo, tá? Devido a esse novo conceito de lipídios. Então eu vou começar pelos ácidos graxos, que é o que interessa, né? Quem são os ácidos graxos? São ácidos monocarboxílicos, tá? Eles só têm uma carboxila de cadeia normal e longa com 10 carbonos ou mais. E eles podem ser classificados em saturados, quando não tem ligação dupla, ou insaturados, quando tem ligação dupla. Quando eles tiverem ligação dupla, eles podem ser do tipo cis, que é a isomeria geométrica, né? Ou do tipo trans. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui um ácido carboxílico, né? A única coisa que vai mudar nos ácidos graxos é esse R. E eu vou tentar te explicar por que a gente começa com 10 carbonos. Eu vou colocar aqui uma tabela que eu fiz, tá? Assinei a tabela. Depois tu pode procurar cada um desses compostos aqui, né? Procurar o ponto de ebulição deles. Por exemplo, do aldeído, né? Ó, nas condições ambientes, os dois primeiros são gasosos, então o metanol e o etanol é gasoso, todo o resto é líquido. A mesma coisa vale para álcool, ó, todos eles são líquidos. Agora, em ácido carboxílico, né, quando ele tiver 10 carbonos, ele é sólido. O resto, né, de 1 a 9 carbonos, ele é líquido. Então a diferença começa aqui, tá? Então, a partir daqui em diante, a gente vai chamar ele de ácido graxo. Então, ácido graxo é 10 carbonos ou mais conceitualmente. Combinado? Bom, então se eu tiver 12 carbonos, né, tu tem que falar agora 12 em organês, que a gente diz que é ácido dodecanoico. Todos esses ácidos aqui, eles vão ter esse R saturado. Ó, por que saturado? Porque ele não tem ligação dupla. Então tu vai ter que misturar isso, tá? Ó, como ele é saturado, ele vai ter um prefixo lá, né, que a gente chama de tá no meio lá da nomenclatura, que é o an. Se tiver dupla depois, né, vai ser o próximo slide, vai ter que ter en. Então, ó, dodec. Então, dodec quer dizer 12, an, e aí tu diz ácido carboxílico, né, que é óico. Então vai ser dodec, 12, ligação simples saturado, óico, então dodecanoico. Também conhecido como ácido láurico, e a gente encontra ele no óleo de coco e no leite humano. Cuida que tem vestibular que pergunta isso pra ti, então é legal ter essa noção, tá? Agora, ó, pela mesma lógica, como é que eu digo 14 carbonos, né? Tu pode contar aqui, mas eu já botei aqui na frente, né, para facilitar a tua vida, né? Então, esse cara, como é que ele vai ficar, né? Fica ácido tetra, tetradec, quer dizer 14. Ligação simples. Anoico é de ácido carboxílico. Então, tetradecanoico. Ou ácido mirístico, porque ele é encontrado na noz moscada ou na manteiga feita com ela, por exemplo.
16 carbonos. Então, ácido hexadec, que é 16, ânion, ligação simples, óico. O ácido palmítico, então já está me dizendo, né, que ele vai ser encontrado no óleo de palma, no leite, derivados, tipo queijo, né, ambrosia, o que tu fizer com leite, e carne bovina. Então, repare que esses óleos eles são gordos, assim, né? Eles são saturados, né? Leite saturado, carne bovina, né? Saturado. 18 carbonos. Como é que eu pronuncio? Em organês é octadecanoico ou ácido esteárico. Esse é o nosso, tá? Esse é o nosso. Quando a gente come carboidrato demais, o nosso corpo transforma, por exemplo, em esse ácido aqui que é o ácido graxo clássico, né? Ele acumula em forma de gordura. Então, qualquer coisa que você comer em quantidade muito grande, eu comi aminoácido. O teu corpo vai tirar lá a, a mina do aminoácido e vai transformar esse ácido no ácido grandão, que é esse cara aqui, e vai começar a acumular no seu organismo, né? Qualquer excesso de carboidrato ou de proteína, aminoácido que estiver comendo. Bom, agora os insaturados. Se é insaturado, esse R aqui tem que ter uma ligação dupla, insaturado. Se tiver uma dupla é mono, duas é di, três duplas vai ser trinsaturado ou poliinsaturado. Tá, por que é importante esse aqui com 18 carbonos? Porque esses aqui são os óleos essenciais. Então isso é importante, tá? Toda vez que tu pegar uma embalagem, tu vai ter que olhar isso aqui. Quanto maior o grau de insaturação, maior o índice de iodo e melhor a qualidade do óleo. Então já nota isso, tá? Quanto maior a insaturação, poli, é melhor pra gente. Então os óleos essenciais, que são esses que eu te mostrei, eu vou te mostrar de novo no próximo slide, são os que a gente não produz, cara. Toda vez na bioquímica que aparecer a palavra essencial, quer dizer isso, tá? São óleos que a gente não produz, então deve fazer parte da dieta alimentar. Mas eu não sei onde é que tem, então anota isso, tá? Azeite de oliva, linhaça, chia, vale para quinoa, peixes marinhos, tá? Vale para atum, sardinha principalmente. Não vale os enlatados, né? Porque eles põem em outros óleos ali que não são essenciais. Então perde toda a graça, né? Toda a função. Castanha, nozes. Então, gente, pelo amor de Deus, anota isso. Isso aqui, para ter uma ideia, faz parte da tua massa cinzenta, tá? Que é responsável por teu raciocínio. Faz parte da tua bainha de mielina, que é responsável ali pelo reflexo, né? Que está ao redor dos teus neurônios. Quer dizer, tudo que um vestibulando precisa, né? Ele precisa de bainha de mielina, ele precisa de massa cinzenta, que é raciocínio, e reflexo rápido para responder as questões. Então, se você não tem uma dieta, né, controlada baseado nisso, né, então reveja seus conceitos, beleza? Dicas, né? Então, o que é o índice de iodo que a gente está falando ali? É quantos gramas de iodo são necessários para reagir com 100 gramas de glicerídeo, tá? Do ácido graxo, por exemplo, que está dentro do glicerídeo. Então, só uma dica, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma ligação dupla, eu vou precisar de um iodo. Se eu tiver duas duplas, eu preciso de 2 iodo. Então vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma gordura, né? Um triglicerídeo, um óleo, que um mol dele é 1000 gramas. Então vamos imaginar também que um mol de iodo é 254 gramas. Tá, de onde é que eu tirei isso, gente? Tabela periódica, tá? Isso aqui eu inventei, mas geralmente é por aí, na casa de 900, 1000. E esse aqui é a tabela periódica, que o iodo na tabela periódica é 127 vezes 2, 254. Então, se eu tiver uma dupla, eu vou fazer essa substância com um mol de iodo. Então, fica 1 para 1, fica 1000 para 254, né, conforme os nossos dados aqui de cima. E, consequente, né, para 100 gramas, porque o índice de iodo é para 100 gramas, vai dar 25,4. Porém, ó, no caso aqui do ácido linoleico, se eu tiver duas duplas, então imagina que essa substância tem duas duplas. Eu preciso de 2 iodo. Então vai ficar 1 mol para 2, que é 1 mol para 508, né? Porque é o dobro desse cara aqui daí. Consequentemente, eu vou ter para 100 gramas 50,8. Então esse é meu índice de iodo. Quer dizer, se eu tiver maior índice de iodo, 50,8 é maior que 25,4,
eu vou ter mais insaturação e o meu óleo é melhor. Combinado? Então agora vamos para a parte legal que tu adora, que é a nomenclatura. Se é insaturado, eu já sei que ele tem dupla, né? Então se ele tem dupla, vamos ter que botar isso na nomenclatura. Onde é que está duplo? No carbono 9. Só contei, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então esse cara tem que ser 18, né? É octadec, 9 enoico. Show? Também conhecido como ácido oleico. Olha esse aqui então. Ó, 9 e 12. Esse é octa dec, só que tem agora 9 e 12. Não esquece do dienoico. Esse aqui tem 3 agora, tá? 9, 12, 15. Então esse é o ácido octa, 9, 12, 15 trien, tá? Porque é 3 duplas, 2 duplas. Claro que isso aqui é ruim de falar, tem um nome comum, que é oleico, linoleico e linolênico. Repare que as duplas vão aumentando, o nome vai aumentando também, né? Oleico, linoleico e linolênico. Só que ficou muito parecido. Então, em vez de a gente dar esse nome, o que a gente fez, tá? Ó, geralmente aqui nos ácidos carboxíleos, a gente chama esse carbono aqui de carbono alfa. Esse é o carbono beta. Esse é o carbono gama, alfa, beta, gama, alfa, beta, tá? Aqui vai ser o delta, o epsilon. Então, se a gente começar pela letra de trás, é o ômega. Então, por isso que a gente chama esse cara aqui de ômega 1, 2, 3. Esse que vai ser o ômega 1, 2, 3, 4, 5, 6, ômega 6. E esse aqui vai ser o ômega 9. Então, por isso que só existe o ômega 3, 6 e 9, que são os óleos essenciais que hoje em dia a gente encontra em qualquer coisa, né? Biscoito, maionese, né? Claro que não é legal comer esses negócios, né? O legal é tu comer, na verdade, uma quantidade controlada deles, né? É pequena quantidade, e azeite de oliva, uma noz, uma castanha, que vai fazer muito bem para ti. Agora, olha só, os ácidos graxos são saturados, tu tem que lembrar que eles são sólidos. Eu coloquei aqui o ponto de fusão deles, olha só, em ordem crescente, quer dizer, conforme tu aumenta a cadeia, aumenta o ponto de ebulição, mas todos são sólidos. Então, tenta associar que o saturado, ácidos graxos saturados são sólidos, sólidos. Enquanto os insaturados, eles são líquidos. Então, ó, é tudo a temperatura menor que a temperatura ambiente. E conforme tu vai aumentando a ligação dupla, né, o número de insaturações, ele vai ficando com ponto de fusão menor, menor. Então, quanto mais insaturações, eles são líquidos, tá? Líquidos. Então, óleo insaturado, a gente diz que é líquido, líquido. Combinado? Líquido? Tá, mas por quê? Cara, tem uma explicação devido à geometria dele. Porque, na verdade, esses óleos, eles são desse jeito aqui, tá? Que é o jeito cis, ó. Então, eles são muito tortinhos. Então, é difícil eles se acoplarem bem. Ó, eu posso botar aqui. Dá uma olhada. Essa geometria aqui, né? Eu tenho um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Geometria que é trans. Essa aqui, os hidrogênios estão para o mesmo lado, que é a geometria cis. Então, essa cis é a natural, que é essencial. A trans é que tu não pode comer. A trans é artificial, ela é prejudicial. Por quê? Porque a cis, ela não se acopla bem. E a trans, ela se acopla muito bem e vai entupir tua veia. Então, alimentos, tá? Que são aqueles 7 pecados capitais. Panetone, waffle, bolacha recheada, sorvete, Big Mac. Macarrão, né? Aquele miojo instantâneo. Que ele é pré-frito, né? Num óleo desse. Ou pipoca de micro-ondas, tu não pode comer porque tem gordura trans. Ou sabe pelo menos o que tu está comendo, né? Tranquilo? Bom, gente, então, dica importante, tá? Oil. O que quer dizer óleo? É óleo em inglês, então óleo insaturado líquido. Óleo insaturado líquido. Por quê? Porque a gordura ela vai ser saturada, vamos escrever aqui, a gordura ela vai ser saturada e ela vai ser sólida, sólida, saturada, sólida, gordura. Óleo insaturado líquido, óleo, oil. Show? Então olha essa questão da UFPR que linda, né? Que ela vai ter que dizer aqui que pelo símbolo delta que aparece ali na questão, tá? Tá dizendo onde é que estão as duplas, que é o 9, o 9 e o 12, o 9, 12, 15, que até a gente já sabe isso, né? Então, o que é que não tem dupla? O ácido láurico. Então, ele vai ser o quê? Ah, ele vai ser o maior ponto de fusão, porque ele é o saturado. Saturado, ele tem que ser
sólido, né? Então, saturado sólido, maior ponto de fusão. Quem vai ser o que tiver menor ponto de fusão? Quem tiver mais duplas, então vai ser o nosso 4, né? Depois vai ser o com 3 duplas, depois o com 2 duplas, depois o com uma dupla. Então, consequentemente, resposta letra E, beleza? Olha essa questão aqui também do Enem, tá? Ele está te perguntando só quais são os dois óleos de melhor qualidade. E aí todos aqui têm 18 carbonos, um tem 16. Qual que é de melhor qualidade? Tem maior índice de iodo, né? Maior insaturação. No caso vai ser quem tiver mais insaturação é linolênico e linoleico. Resposta letra B. E para encerrar essa, olha essa questão de UX, né? Se for fazer a UX, já sabe que não precisa ler tudo isso, né? Agora você para o vídeo e tenta responder a questão. Já respondeu? Então agora sou eu. Ó, trata-se de um ácido graxo monoinsaturado monoprótico com 32 átomos de hidrogênio. Cara, eu contei 34, né? Sacanagem da UX. B, é um ácido graxo essencial. Sim, esse é essencial, com certeza. Ele tem 18 carbonos, né? E onde é que eu encontro ele? No azeite de oliva, na linhaça, chia, peixes, marinhos, castanha, nozes. Então, é carne vermelha? Não, é carne branca, peixe, tá? Ovos. Cara, ovo sim, ovo tá em tudo. Até no... O ovo é um alimento... Me diz alguma coisa que não tem no ovo, né? Ele tem em tudo. Leite, leite não, e derivados também não. Então, tem que ser, nesse caso aqui, sementes, né, e carne branca, azeite de oliva. Show? Então, C. Apresenta alta solubilidade elevada. Alta solubilidade em solventes polares, que nem água? Não, né? Ele é um óleo. Ele é insolúvel na água. É menos reativo que o ácido graxo saturado? Não, ele é mais reativo, né? Porque ele tem uma ligação dupla. Então, todas as reações que ocorrem na dupla, ele vai fazer, né? Tipo, ozonólise, oxidação, a reação de adição. Então, todas as reações que ocorrem aqui, que o saturado não tem, ele vai fazer. Então, ele é mais reativo. E tem ao nível do mar ponto de fusão inferior ao mesmo ácido graxo saturado? Sim, ele tem ponto de fusão menor, porque quanto mais insaturação, menor o ponto de fusão, que é o único macete que a gente tem, né? Que ele é líquido, né? Por causa disso. Oil, que é óleo insaturado líquido. Óleo insaturado líquido. Por isso que a resposta é a letra E. Eu espero que tenha gostado dessa aula, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links que tu precisa para se dar bem, tá? Em bioquímica ou no vestibular que tu estiver fazendo. Então conta comigo, tá? Espero de coração que tu tenha gostado dessa aula. Então, se tu curtiu, eu vou deixar outras aqui que eu recomendo fortemente para você assistir também. Então, um beijo no coração aí. Um forte abraço, bons estudos. Fique com Deus. Tchau.